Ilustres amigos do canal, tudo bem? Recessão ainda em 2023. É sobre esta matéria internacional que nós vamos falar no vídeo de hoje. Quais são os sinais que indicam que ainda podemos ter recessão nesse ano? E quais são as preocupações econômicas? Vini Invest, o canal que investe em você e que responde todas as suas dúvidas do YouTube. Coloque aí a sua dúvida que eu quero te ajudar. A matéria diz assim: as estrelas continuam alinhadas. Essa matéria saiu agora, no mês de novembro de 2023, na revista Forbes. Então, não estamos falando de uma matéria qualquer, mas uma matéria que alerta por um conjunto de indicadores macroeconômicos que podem causar uma recessão em 2023 nos Estados Unidos. Com esse título, as estrelas continuam alinhadas, ela quer dizer que a condição econômica de diversos indicadores, diversos fatores econômicos, continuam a direcionar a estar alinhado por uma recessão. E diz logo no primeiro parágrafo, anota aí, a tão sonhada recessão ainda não apareceu, foi evitado, ou seja, soft landing é o pouso tranquilo da economia americana. Um olhar sobre as evidências crescentes nos leva a concluir que uma recessão está chegando. Vou repetir, a recessão está chegando. Suspeitamos quando o NBER é o órgão americano que pode declarar a recessão nos Estados Unidos. Quando ele chegar ao namoro, este trimestre marcará o seu início. Então, quarto trimestre de 2023 poderá indicar e confirmar a recessão. Aí você deve falar, então tá ok, Vini, daqui aproximadamente 30, 40 dias eu fico sabendo. Lê do engano. Quando nós temos uma recessão, ela só é declarada no mínimo 3 meses após. Ou seja, quando você já estiver em recessão e talvez os Estados Unidos estejam caminhando para sair. Porque recessão é um indicador atrasado. Mas esses que eu vou te mostrar aqui já são indicadores que te mostram a situação lá adiante. Vamos lá para você entender um pouco melhor sobre essa matéria. Diz assim então, vamos começar falando sobre as expectativas de earnings da Bolsa Americana lá nos Estados Unidos, o famoso SP500. As expectativas para o último trimestre, que envolve outubro, novembro e dezembro, estão aí na sua tela. Tudo que está do lado esquerdo, você está vendo que são expectativas negativas. Olha a tabela lá embaixo. Por exemplo, healthcare, que é saúde, a expectativa é de menos 17%. Veja essa queda. Materials, olha aí, quase 8%. E assim vai sucessivamente. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áreas ou segmentos aí, lá no S&P 500, indicando queda. Temos alguns indicando alta? Temos sim. Estamos falando de tecnologia, energia e utilities. O que eu quero dizer com isso? As projeções para os segmentos do S&P 500 são de queda forte nas expectativas do lucro para esse trimestre que acaba no mês que vem, enquanto que são poucos os fatores ou poucos os segmentos que indicam que podemos ter lucros elevados no mercado americano. Essa razão por si só já indicaria aí uma forte tendência de recessão nesse último trimestre. Mas vamos adiante. Eu venho falando aqui e falei no vídeo da semana passada que o dinheiro grátis está acabando. O que é esse dinheiro grátis? Nos anos de 2020 e 2021, quando nós tivemos aquele problema de saúde pública internacional, foram distribuídos recursos para a população, auxílios, não somente no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Lá tinha americano ganhando mais ficando em casa com auxílio estadual e auxílio federal do que indo trabalhar. Só que a matéria diz agora que essa onda com o dinheiro grátis doado pelo tio Sam, pelo mercado americano, está acabando. E esse gráfico mostra bastante isso. A queda, então, da poupança dos americanos. Veja, nós podemos dizer que a expectativa, então, daquela poupança recebida
lá nesses anos, que você vê pela linha vermelha o salto que ela deu naquele período e agora o declínio acentuado. O dinheiro grátis está acabando. A economia, a poupança do americano médio, recebida nesses últimos 2 anos, está se esgotando. E isso é preocupante quando nós juntamos com outros fatores. O primeiro deles, juros no cartão de crédito. A matéria diz: os saltos de cartão de crédito estão agora em níveis recordes e com taxa de juros na faixa de 20%. Para piorar, a inadimplência está aumentando. É claro, juros altos, a população não está tendo mais poupança, então a inadimplência começa a subir. E por que essa preocupação? Se o dinheiro está acabando, se os juros estão altos, a inadimplência tende a subir. E para piorar, se as empresas estão reduzindo lucros, é questão de tempo que o quarto fator apareça, que é o desemprego, que esse sim é o último dominó que pode aparecer aí caindo em breve. Veja aí esse gráfico, como ele é assustador para você entender do que eu estou falando. Continuando, previsões de lucros das empresas. As expectativas de lucro para o setor de varejo, setor de consumo, estão sendo reduzidas à medida que os principais varejistas reduzem o guidance. O guidance são as projeções, os números para os próximos trimestres, próximos anos. E os analistas de ações têm cortado suas projeções de lucro. Veja, a expectativa então de lucro é de uma queda muito forte no quarto trimestre. E volto a dizer, ele pode ser o trigger para o início do desemprego. Porque se os lucros estão caindo, as empresas começam a cortar custos. E um custo que geralmente é alto é o custo de pagamento de salários. Se não tem lucro, precisa reduzir custo. E isso pode impactar na elevação do nível do desemprego em breve. Mas não são só esses indicadores. Inadimplência no cartão e empréstimo. Diz assim, a inadimplência também subiu, agora em 5,8%, alta de 0 ponto percentual no terceiro trimestre. A inadimplência de automóveis aumentou em conjunto com cartões de crédito. Olha os dois gráficos aí para você entender. Inadimplência de cartão de crédito, ou seja, aquela inadimplência acima de 90 dias. Veja que ela tinha encontrado um fundo aí no final de 2021. Depois, no início de 2023, foi só aumentando e continua subindo. O gráfico do lado diz também da inadimplência, só que é uma inadimplência referente a financiamento de automóveis. Repara que o cenário é muito parecido. A única diferença é que esse aumento começou em 2022 e não em 2023. Juros altos trazem então um financiamento mais caro e com a inadimplência a situação vai só piorando. Continuando, os bancos agora estão negando pedidos de cartão. Claro, se a inadimplência está alta, o banco tem que ser então mais realista, mais rígido no fornecimento de cartões. E a matéria diz, infelizmente, os bancos têm negado pedidos de aumento de limites e pedidos de novos cartões, em níveis quase recordes. Olha aí para você no gráfico. O gráfico você tem aí duas partes que mostram para você essa preocupação. Veja então a rejeição aí de cartão de crédito aumentando cada vez mais. É o índice mais elevado em praticamente nos últimos 10 anos. E isso não é o problema do banco. O banco tem que ser mais rígido mesmo. Só que na medida em que ele começa a negar novos pedidos de empréstimo e novos pedidos de cartão, automaticamente a economia passa a girar de uma forma mais lenta, porque é muito comum os gastos em cartão de crédito e os empréstimos também. Então esses dois fatores fazem a economia cada vez mais desacelerar. Olha esse gráfico da direita. Não tem então aí um nível tão alto na história nesses últimos 10 anos. Veja então essa rejeição no fornecimento então de limite de cartão de crédito. Tá aí para você compreender a preocupação, mas ela vai mais além. Tem preocupação com o mercado imobiliário e uma boa notícia com a inflação. Vamos primeiro para o mercado imobiliário. Você já sabe que nós temos uma situação muito complexa e a matéria fala: a acessibilidade da habitação está no mínimo de 35 anos. 35 anos. Devido ao quê?
aos preços elevados, mas também à hipoteca, ao financiamento de 8% ao ano. Em outras palavras, nós estamos dizendo que para o americano médio está cada vez mais inacessível, mais complicado comprar um imóvel. E o mercado imobiliário americano sempre foi uma grande fonte de investimento, de retorno em relação às economias que ele tem. Só que agora, quando estamos verificando preços elevados e também estamos verificando aí uma hipoteca de 8%, esse mercado fica congelado, fica inacessível. A notícia boa é a inflação. Essa é a notícia boa nesse gráfico da direita em azul. Você repara que a inflação atingiu um pico e vem caindo. Só que essa notícia boa é parcial, porque a inflação está longe, muito longe de voltar para a meta que o Fed determinou. É por isso que o Banco Central americano vem dizendo juros mais altos e por mais tempo. O grande problema é que se isso começar a causar quebra nas empresas americanas, aí essa expectativa de queda de juros só para maio do ano que vem certamente será antecipada. Então prepare-se, porque os últimos 6 meses, os próximos 6 meses, aliás, vão ser realmente diferenciados. Para compensar isso, os americanos estão tendo que trabalhar mais e estão tendo 2 ou mais empregos. Veja, a pesquisa domiciliar, que não foi mencionada em nenhum lugar da mídia, registrou quase 350 mil empregos líquidos a menor. E esse gráfico aí mostra para você, então, os americanos tendo mais de um emprego. Veja que está no nível nunca visto desde as últimas 2 décadas, desde o ano de 2001. Em outras palavras, para manter a qualidade de vida, o americano está endividado. Para pagar as suas dívidas, está tendo que trabalhar em 2 ou mais empregos. E essa demanda tem aumentado significativamente. Só que tem um indicador de desemprego lá nos Estados Unidos, que quando o desemprego aumenta meio ponto percentual a partir da mínima, prepare-se, porque grandes coisas vão acontecer. É por isso que a matéria fala. Por isso, quem acredita no cenário da aterrissagem suave deve acreditar também que a dessa vez é diferente. O que ele quer dizer com isso? São aquelas pessoas que sempre dizem: o cenário é outro, tudo mudou, não dá para comparar com o passado. E ele traz aqui o destaque do Warren Buffett. O que aprendemos com a história é que as pessoas não aprendem com a história. Vou repetir para você. O que aprendemos com a história é que as pessoas não aprendem com a história. Eu não sei se você está aprendendo ou não. O que eu quero te dizer aqui, nós estamos nas últimas horas, não é últimos dias, últimas horas do desconto do mês da Black Friday em qualquer um dos cursos do Vininvest. Você tem o lucro máximo na renda fixa, que eu falo tudo de renda fixa, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA e Tesouro Direto. Um curso completo de renda fixa para você. Se você quiser somente Tesouro Direto, tem esse curso também, Segredos do Tesouro Direto, para você aprender título a título e também a marcação a mercado e não ser enrolado e poder ganhar bastante. Agora, se você está realmente, como eu, preocupado com a crise internacional, é bom você se preparar com investimentos internacionais para você investir no exterior em dólar, seja na renda fixa ou na renda variável. E para finalizar, Super Previdência, um curso de previdência privada, para que quando você chegue na aposentadoria, não fique reclamando. Lá eu te mostro os melhores fundos, os piores fundos e tudo o que você precisa saber para um investimento para você ou para os seus filhos. Meus amigos, o importante é você aprender. As últimas horas estão chegando. O cupom é VINI20. Basta você entrar e digitar o seu cupom de desconto aqui. Em qualquer um desses cursos, você digita VINI20 e clica aqui, ó, aplicar. Automaticamente ele vai te conceder um desconto de 20%. Só que volto a dizer, são as últimas horas. E aqui eu tenho compromisso com você. As lives dos cursos já vão começar. Faremos lives exclusivas, tanto no mês de dezembro quanto no mês de janeiro. Prepare-se, o melhor ainda está por vir. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite muito esse início de semana. Um abraço e até o próximo vídeo.